dia, meus amores. Tudo bem com vocês, crianças? Hoje, na nossa aula de ciências, vamos relembrar o assunto corpo humano e vamos falar sobre as articulações e sobre a coluna vertebral. Fiquem atentos nas explicações a seguir, meus amores. Como já vimos, o corpo humano é formado por partes. Vamos relembrar, crianças: cabeça, olhos, nariz, peito, mãos, pernas, pés, joelho, barriga, braço, pescoço, boca e orelhas. Essas são as partes do corpo humano, crianças, como mostra na imagem. Vamos falar agora das articulações. Podemos realizar diversos movimentos com o corpo, flexionando muitas de suas partes. Isso é possível graças às articulações do corpo humano. As articulações são pontos de contato, ou seja, de ligamento, entre os ossos e cartilagens. As articulações unem os ossos e permitem que o corpo realize diversos movimentos, crianças. Vamos conhecer agora os tipos de articulações. As articulações podem ser móveis, quando possibilitam a realização de movimentos amplos. Podem ser semimóveis, quando possibilitam a realização de movimentos pouco amplos. E podem ser articulações imóveis, não possibilitam a realização de movimentos. Prestem atenção a seguir, crianças. Vimos, crianças, anteriormente que as articulações são imóveis, semimóveis e móvel. Vamos ver, crianças, fiquem atentos. As articulações imóveis, que são aquelas que não se movem, é o crânio, por exemplo. As articulações semimóveis, que são aquelas que se movimentam pouco, são os ossos do quadril e as vértebras. E as articulações móvel, que são aquelas que se movem, elas são a maioria das articulações do corpo, como ombros, joelhos e os cotovelos. Vamos falar agora da nossa coluna vertebral. A coluna, ela é muito importante e a falta de cuidado com a coluna vertebral pode causar dores e alterações na coluna. A seguir, vamos ver alguns cuidados que precisamos ter com a nossa coluna para que não venhamos sentir dores e nem prejudicar a forma da nossa coluna vertebral, crianças. Fiquem atentos. Um dos cuidados que precisamos ter, principalmente vocês, meus queridos, quando vão à escola, é observar o peso que está na mochila de vocês. Observar se está muito pesada, ver também se as alças estão largas e se vocês estão usando a bolsa com as duas alças nos ombros. O correto é dessa forma. Usar a mochila só de um lado não é correto, pois o peso da mochila pode prejudicar a coluna vertebral, crianças. Outro cuidado que devemos ter é a nossa posição correta de dormir. Observar a posição do travesseiro, observar a largura do travesseiro para que a nossa coluna vertebral não fique torta, ela tem que ficar ereta. E vocês, meus amores, principalmente na hora de brincar, vocês precisam observar
a posição correta da coluna vertebral de vocês. Quando vocês estão sentados, ao correr, ao se levantar, ao subir, ao pular, vocês precisam estar sempre com a posição da coluna correta para que não venha sentir dores. E ao sentar, observe se vocês estão sentando com a coluna ereta. O correto é sentar com a coluna ereta e não debruçado sobre a mesa ou sobre a carteira, como mostra na imagem. Meus amores, cada movimento que realizamos com o nosso corpo, usamos as articulações. Observe a imagem e veja que a criança está com os braços levantados. Ao levantar nossos braços, usamos as articulações, meus amores, dos nossos ombros, como mostra na imagem. Quando realizamos o movimento de chutar uma bola, usamos as articulações dos nossos joelhos e também a articulação do nosso quadril, como mostra na imagem apresentada, crianças. Vejam a imagem apresentada e observem que, ao abaixar a nossa cabeça, usamos as articulações da nossa coluna vertebral, crianças. Ao abrir a nossa boca, usamos, ou seja, movimentamos as articulações da nossa mandíbula. A seguir, crianças, assistam ao vídeo complementar explicativo com bastante atenção e entendam um pouco mais sobre o assunto proposto. Qual foi? Hã? Pois é. Você já viu os adultos reclamarem de dor nas costas, no pescoço, na coluna, não é? Ai, como dói minhas costas! E sabe por que isso acontece? Na maioria das vezes, é porque eles não usam bem o corpo. Trabalham demais em posições ruins, carregam peso errado, mas quando eles tinham a nossa idade, ninguém contou pra eles isso que eu vou falar agora. Você conhece a sua coluna? Ela é que te sustenta de pé. E ao contrário do que se pensa, ela não é totalmente reta para manter bem a sua postura. A região do pescoço tem uma curvinha assim para te manter olhando para frente. As costas têm uma curva um pouco para trás, mas não muito. E esta curva mais baixa é assim, para que o bumbum não fique para dentro. Afinal de contas, nós não somos robôs. Ai, como dói minhas costas. Mas não é só a coluna que é importante. Todo o corpo deve estar bem alinhado para proteger e equilibrar bem a coluna. Alguns pontos do nosso corpo devem estar na mesma direção. Imagine uma linha, passando pela orelha, pelos ombros e descendo em direção aos seus pés. Ela deve passar pelo osso do quadril, pela lateral do joelho e pelo ossinho lateral do pé, chamado maléolo. Maléolo. Esse cara aqui está com a cabeça para frente e a coluna curvada. Esse outro aqui está com a cabeça muito para frente e os joelhos muito para trás. Você já viu o joelho assim? Joelho é para ficar destravado e não para ficar esticado demais. Assim, se alguém te der um toque no joelho, não vai te pegar de surpresa. Opa! E este último aqui, a cabeça e a barriga estão para frente e o bumbum está muito para dentro. Então vamos nessa! Você pode olhar como seu colega fica de pé e pedir para ele observar você também. Estando de pé, é assim que a gente deve se manter sem perder o olhar para frente. Ah, os pés devem estar um pouco separados, mais ou menos na mesma distância entre os dois lados do bumbum. O peso do corpo deve estar distribuído nos dois pés. Agora é com vocês, meus amores. Respondam a atividade proposta no módulo 4 com bastante amor, com bastante carinho, com bastante atenção. E envie para eu corrigir, crianças. Estou aguardando.